Sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer o exórdio. Do meu lado esquerdo tem Carla Marcelino, que vai fazer a palestra sobre o significado do Natal. Do meu lado direito tem Marcela, que vai fazer a prece final. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E lá no Evangelho tem uma pergunta que diz assim: sabeis por que uma vaga lembrança se apodera por vezes dos nossos corações e nos faz achar a vida tão amarga? E aí a resposta dos Espíritos é a seguinte: é nosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade. Preso ao corpo que lhe serve de prisão, se esforça para dele sair. Mas, vendo que é inútil, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, abatimento e uma espécie de apatia, se apodera em nós e nos faz acharmos infelizes. Então, quando alguém aqui já se fez essa pergunta, né? Quando nós acordamos que estamos tristes, quando nós acordamos com aquele vazio e fez a pergunta: por que eu estou sentindo isso? Alguém já se fez essa pergunta? Ou alguém já lhe fez, né? Porque quando nós não nos fazemos, alguém nos faz. E daí eu fui estudar e eu vi que para entender esta pergunta e a resposta, nós precisamos entender um pouco sobre si mesmo. Que não é fácil a gente conhecer a si mesmo, porque muitas vezes nós mascaramos o que sentimos, e aí vocês vão ver mais adiante. Então, para entender o que isso nos acontece, precisamos conhecer a nós mesmos e lembrar que não há efeito sem causa. A forma que agimos, ela tem uma razão, tem uma ação correspondente. Esse sentimento de melancolia, de amargura e outros sentimentos que tem em nós, né, são sentimentos que estão dentro de nós, não está fora de nós. Por isso precisamos fazer uma análise sincera de quem sou eu. Muitas vezes, não querendo admitir ou porque o problema está em nós fazemos uma transferência para o outro, né? É muito fácil a gente culpar as pessoas que estão ao nosso lado. Eu reajo assim porque ele fez isso. Eu tenho problemas com o meu marido, tenho problemas com o meu filho. Então, por isso que eu acho dessa e de tal forma. Tenho um emprego que eu não gostaria. E aí nós vamos arrumando várias justificativas, né? Sem ao menos se dar tempo de se perguntar: o que eu posso fazer para resolver diante dessa situação? Como eu posso agir? Às vezes nós estamos tão ligados naquele problema que nós nem nos damos conta e nem fazemos a pergunta. Muitas vezes nós queremos que o outro resolva por nós. E nós, o que vamos fazer? Então, quando essa amargura e a melancolia vem, eu identifico o motivo. Às vezes a gente identifica, né? Quando há uma perda de um ente querido, quando há uma desilusão amorosa. Então, quando nós percebemos o motivo, esse motivo ele está no capítulo 5, causas atuais das aflições. Então, nós sabemos as causas. Muitas vezes, como eu comecei a pergunta, nós sentimos e não sabemos o porquê sentimos. Só acordamos angustiados, mas não sabemos explicar o que é que nos acontece. E mesmo que você se faça a pergunta ou que outra pessoa te faça, você não consegue responder. E aí, na realidade, existe a justificativa nas causas anteriores à aflição. O Espiritismo, ele nos explica que hoje estamos aqui, o Espiritismo explica que o ser que está hoje aqui já viveu diversas experiências
E a reencarnação explica que viemos do ontem, estamos no hoje, para irmos o amanhã pelo aprendizado que nós tivemos, não é o aprendizado do outro. Muitas vezes nós queremos dar um exemplo, mas eu passei por tal situação e eu fiz isso, eu fiz dessa forma, mas cada um tem o seu problema e o seu aprendizado e vai realmente agir conforme seu conhecimento. Então nós não temos que comparar os nossos problemas, porque cada um existe o porquê que estamos agindo de tal forma. Só que temos que lembrar que Deus nos deu a existência na Terra para sermos felizes. E o que é ser feliz? Cada um de nós temos que nos fazer essa pergunta e encontrar a resposta. Ao meu ver, ser feliz é você se compreender. Mais uma vez eu digo, não é fácil a gente nos compreender, mas nós podemos fazer um esforço. Como não ser feliz se estamos aqui pela misericórdia e a bondade divina, tendo a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia e em cada reencarnação? O que nós realmente temos que ter é a coragem de olhar para quem somos no íntimo e não ter medo de perceber onde falhamos e refazer a nossa história. Todos os dias, quando nós acordamos, Deus nos dá uma página em branco e nós vamos preparar o nosso dia. Cabe a nós querer ser feliz ou querer ser triste nesse dia. Diante de uma análise do que estamos vivendo hoje, então nós já descobrimos que o que sentimos faz parte das causas anteriores das aflições, né? E das causas atuais das aflições. E nesse meio das causas anteriores e das causas atuais, está o eu. Né? E nós temos que fazer várias perguntas para nós mesmos. Com que ajuda... Com a ajuda de quem? Né? Se a gente perguntar, quem tem que resolver? Sou eu. Com a ajuda de quem? Com a minha. As outras pessoas podem até nos ajudar a resolver nossos problemas, mas tem coisas que só nós temos que fazer. O Livro dos Espíritos, na pergunta 621, Kardec pergunta: onde está escrito a lei de Deus? E a lei de Deus está onde? Na nossa consciência. Diante desse tema, eu deixo uma pergunta para a gente refletir, né? Para cada um de nós. O que eu estou fazendo com a minha vida? Então, cada um de vocês, quando estiverem em silêncio, façam essa pergunta e encontrem a resposta. Esse tema, na realidade, parece que cada tema que é passado para nós, primeiro é para mim. Primeiro é para quem está fazendo. E depois para passar para vocês. Então, vamos fechar os olhos. Agradecer ao Criador a oportunidade que Ele nos dá a cada dia para nos transformarmos em pessoa melhor. Pedir por aquelas pessoas que não puderam estar aqui e pelos nossos irmãos que vêm aqui em busca de ajuda. Sendo assim, eu peço a Deus que fiquemos na paz do Mestre Jesus. Passando a palavra para Carla Marcelino para proferir a palestra de hoje. Muita paz para todos. O tema da noite de hoje é o significado do Natal. E não poderíamos falar sobre esse tema sem fazermos uma reflexão sobre o significado de nossas vidas. Como encontrar o Cristo? Se nós permanecemos distantes da nossa intimidade consciencial. Como eu posso enxergar o Cristo no outro quando eu permaneço com a venda sobre mim mesma,
O sentido do Natal é o sentido do nascimento do Cristo de Deus. E há de se perguntar se o Cristo de Deus está nascendo em nossas vidas. Nessa época em que as luzes brilham, em que nos preocupamos com o 13º, o que iremos fazer com esse 13º, os presentes que iremos dar às pessoas, nós não nos preocupamos com o verdadeiro sentido do Natal. É muito mais fácil dar um presente material do que doar-se. Porque a doação de si próprio requer desprendimento. O desprendimento significa humildade. Você se desprender do seu ego, da sua necessidade de ser reconhecido ou abastecido pelo outro, de carinho, não é fácil. O ato de doar-se desinteressadamente é um dos maiores desafios para todos nós. Você dar de si para o outro, sem exigir a reciprocidade na intensidade da sua própria doação. Essa profunda desconexão de todos nós com relação à questão espiritual nos leva a viver um dia após outro dia de forma extremamente automática. Parece-nos que é extremamente doloroso entrar em contato com os nossos próprios sentimentos. Reconhecer as lacunas, os espaços vazios que não foram preenchidos. E começamos a buscar o preenchimento desses espaços, dessas lacunas, através das coisas materiais. Como se essas coisas materiais pudessem algo aliviar a dor que existe dentro de nós. A dor do não reconhecimento. A dor da não aceitação. A dor da exclusão afetiva. A dor da humilhação que nós vivenciamos algumas vezes nas nossas vidas. Das frustrações que se somam ao longo dos anos. Não há como encontrar o Cristo se você não enfrentar essa lacuna ou essas lacunas que existem dentro de você. E nós estamos sempre buscando e desejando que o outro preencha em nós aquilo que nós não preenchemos. Como se o outro pudesse fazer por nós aquilo que nós não fazemos. Encontrar o Cristo de Deus, primeiramente, é você encontrar a si mesmo. No ponto em que você está atualmente. Sem ilusões quanto ao que você supõe ser e que não é. Sem projeções quanto a um futuro que você não construiu. E sem o apego a um passado que já passou. Encontrar a si mesmo significa, em outras palavras, você reconhecer quem você é. Como eu posso encontrar o Cristo de Deus se eu não encontro a mim mesma? Como eu poderei encontrar o outro se eu estou distante da essência espiritual que existe dentro de mim? Esse mergulho interior significa o encontro consigo mesmo. Existe tanto desencontro na nossa vida que raros são os encontros. Raros são os momentos de plena entrega e doação de quem você é para as demais pessoas. Nós estamos num quadro de desnutrição afetiva fenomenal. Estamos muito mais para receber do que para dar de si. E as frustrações são decorrentes da incapacidade dessa doação. Não nos posicionamos ainda na condição de nos presentearmos às pessoas. Darmos a nossa amizade sincera. Darmos a nossa compreensão. Dedicarmos o nosso tempo que é tão precioso ao outro.
E parece que cada vez mais estamos enlouquecidos na administração desse tempo. Eu tive um depoimento a semana passada que me tocou profundamente. Uma pessoa muito próxima a mim, no trabalho, revelou uma coisa que eu nunca imaginava que ela iria revelar. Ela era uma pessoa extremamente rígida e um tanto autoritária. Mas ela revelou uma dor que existia dentro dela, que me fez refletir sobre o sentido do Natal. Ela disse a mim que tinha viajado, estava retornando de Angola, e a mãe dela desejava muito conversar com ela. E ela dizia que não tinha tempo para conversar com a mãe, teria que se preparar para voltar para morar em outro país. E dizia: mamãe, eu volto a falar com você depois. Ela viajou e uma semana depois a mãe desencarnou. Algo que marcou ela profundamente. Ela dizia: Carla, eu não me perdoo, porque eu não dediquei o tempo à minha mãe, enquanto ela estava viva. E ela me dizia que essa mãe representava para ela a estrutura emocional da vida dela. Então eu comecei a observar aquela pessoa sobre uma outra nuance, outro olhar. Um olhar que não tinha passado por mim antes. Uma compreensão muito maior. E ela me dizia da necessidade que ela tinha de receber notícias dessa genitora. E o quanto a vida dela, desde aquele momento da morte da mãe, nunca mais voltou a ser a mesma coisa. O que estamos querendo dizer é: esteja ao lado do outro enquanto é tempo. Faça pelo outro o que você puder fazer. Não deixe para o amanhã, porque talvez o amanhã não tenha tempo, não haja tempo. Ora, é claro que o espírito dessa mãe no mundo espiritual continuou a vinculação com ela, mas ela não se perdoou pela omissão diante da própria mãe. É muito mais fácil nós nos omitirmos do que nos fazermos presentes na vida do outro. É muito mais fácil adiarmos, retardarmos momentos de encontro de uma alma com outra alma, do que simplesmente nos doarmos, porque a doação requer desprendimento, e o desprendimento não é comum. Você dar o melhor de si ao outro não é comum. Nós nos surpreendemos com gestos de delicadeza que as pessoas possam ter. Porque isso não é natural, não é comum. Nós estamos vivendo numa sociedade blindada afetivamente, distantes uns dos outros. É mais fácil eu manter a distância afetiva do que eu me revelar como ser humano que eu sou, com todas as fragilidades que me são características. O sentido do Natal é o sentido do encontro de você consigo próprio, para você poder se encontrar com o Cristo de Deus. Quantos de nós fugimos do Cristo? E parece que o Cristo se ausenta da nossa casa, se ausenta do nosso coração, se ausenta da nossa vida. Estamos preocupados com as festividades, com os jantares, e não nos preocupamos em reverenciar o Cristo de Deus, que é o verdadeiro aniversariante. Trazer o Cristo de Deus, encontro de alma, com essa essência espiritual divina que é o próprio Cristo. Vamos preparar a nossa casa mental, afetiva, emocional para esse encontro que estamos adiando há tanto tempo. Mas isso requer desprendimento das coisas que são absolutamente supérfluas. Nós não precisamos muitas vezes de bens materiais. Nós precisamos do abraço do outro. Nós precisamos da afetividade do outro.
Nós precisamos resgatar o ser humano que está lá dentro de nós e que por N variáveis adormeceu ao longo dos anos. Nós necessitamos uns dos outros, por menos que admitamos isso. Ora, momentos de alegria, momentos de afetividade, um coração abraçando outro coração, pessoas se doando, é isso que nós precisamos. Chega de tanta intelectualidade que não tem aplicabilidade na nossa vida afetiva e emocional. Racionalizamos os nossos sentimentos e quanto mais racionalizamos, mais distantes estamos desses sentimentos. A criança interior parece que está adormecida e nós temos que resgatá-la. Mas quantas vezes nós achamos que não vale a pena a generosidade, não vale a pena a sinceridade? Não vale a pena a doação, o medo da frustração, o medo da decepção, o medo de criarmos expectativas que não podem ser materializadas ou solucionadas. Torne-se você a fonte de água cristalina. Faça para o outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Isso não é fácil. Estamos mais próximos da violência do que da afetividade genuína. Precisamos arduamente do amor como quem precisa respirar. Mas temos imensamente medo desse amor que nos libertará. E nós nos distanciamos uns dos outros numa relação absolutamente fria, indiferente e racional. E não nos apercebemos que vamos nos amesquinhando ao longo dos anos. A criança que estava lá, latente, pulsando, hoje está adormecida. E nós olhamos, estamos completamente blindados uns em relação aos outros, porque o medo nos interdita as relações interpessoais. Nós estamos mais para reações do que para ações. A depender da reação da outra pessoa, eu reajo ou não. A depender do comportamento do outro, eu reajo ou não. Estamos atrelados às reações das pessoas com as quais nós convivemos e perdemos a nossa identidade pessoal. Aquela pessoa tão espontânea, tão natural, ao longo dos anos se perde. E chega um momento que o caos se instala sim. E quando o caos se instala, você tem que se perguntar o que foi feito de você. Aonde está você? Aonde está a sua essência espiritual? Qual a sua identidade? Qual o seu projeto de vida? Qual o sentido da sua vida? Então, o momento é propício para que nós venhamos a dar uma parada na nossa existência e refletir. Eu tenho feito o que eu deveria fazer? Eu tenho amado como eu deveria amar? Eu tenho me dedicado como deveria me dedicar? Ou será que eu não aprendi a amar? Pode ser que nós sejamos adultos na idade física e crianças afetivamente falando. Crianças emocionais que não aprenderam a se doar, que não aprenderam a se dedicar, que não aprenderam a compreender umas às outras pessoas. E no estágio da infância afetiva, nós estamos mais para a reação do que para a ação. Estamos mais para a exclusão do que para a inclusão. Porque você ser fidedigno aos seus sentimentos requer muita coragem. Você dizer às pessoas o quanto elas são importantes na sua vida requer muita coragem.
E onde existe o medo, não há sinceridade. Onde existe ação reativa, não há doação efetiva. E se nós estamos para reagir, a entrega é interdita. Não é possível. Você não consegue se doar 100%. Está sempre no meio termo. Porque o meio termo é a zona de conforto. É aquela área onde você ainda tem alguma forma de consolidação, ou você tem a firmeza daquilo que você ainda não vivenciou. A suposta falsa possibilidade do controle da sua vida. Nós não temos controle sobre as nossas vidas. Nós não podemos dimensionar o futuro que irá acontecer, mas temos o livre-arbítrio atual. Encontro de alma com alma é algo tão raro, tão especial. É uma doação tão grande que uma alma impacta a outra alma pela afinidade espiritual que elas têm entre si, independentemente do status social. Independentemente do nível intelectual, são almas afins. Então nós temos que resgatar a nossa capacidade de utilização do tempo. Esse tempo está fugidio. Quantos colegas nossos já não passaram pela desobsessão e hoje não estão mais conosco, né, Cláudio Selva? Não estão mais conosco. Quantas pessoas passaram pelas nossas vidas e hoje nós não temos mais notícias delas? Se somos transitórios na vida das pessoas, que tipo de lembrança deixaremos na vida dessas pessoas? Quais são as lembranças que nós deixaremos? Boas ou mais? A depender da nossa ação ou reação. O que queremos dizer é que amar o Cristo de Deus é o encontro da nossa essência espiritual. Eu posso ter um encontro com Cristo quando eu estou num momento de profunda meditação interior. Quando eu não permito que pensamentos negativos me dominem o campo mental, esvazio a minha mente e permito, através da minha mediunidade, do meu poder de mentalização, uma conexão espiritual. E nessa conexão espiritual me sinto abastecida pelo amor do Cristo de Deus. E é claro que no momento como esse, que é único e raro, as lágrimas vêm e surgem. Porque a emoção é muito grande. Você não está envolvida com milhares de informações que lhe desnorteiam, lhe desconectam, lhe desvirtuam e tiram seu foco de vida. Você está centrada e autocentrada em si mesma. Então, naquele momento, eu estou sentindo não só a minha respiração, não só apenas o meu corpo, mas essa essência espiritual que começa a me dominar. E é claro que quando nós abrimos as comportas ou as nossas portas espirituais, os benfeitores espirituais se aproximam. E nesse momento você é possível ser feliz, porque a felicidade não depende do outro, mas o outro nos ajuda a ser feliz. Para essa pessoa que me confidenciou a importância da mãe, a presença da mãe lhe traria grande lenitivo, lhe ajudaria muito. Foi dada uma comunicação para ela sobre a condição da mãe no mundo espiritual e ela ficou profundamente grata. Porque os benfeitores espirituais sabem nos consolar mesmo no quadro de desnutrição afetiva que nos encontramos. Vejam, são laços afetivos sagrados. Quem pode substituir uma mãe? Quem pode substituir a presença da mãe na sua vida?
e a presença do Pai quando você o tem. São pessoas insubstituíveis. Mas o amor vai muito além da consanguinidade. Então nós poderemos encontrar nas pessoas com as quais nós convivemos, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja em outros locais, corações afins. Ora, um gesto de carinho, um gesto de atenção, você conquista um coração para o resto da vida. Porque nós não estamos acostumados a sermos atendidos e tratados com atenção e carinho. Isso não é falsidade e hipocrisia. É a capacidade que você tem de cuidar do outro. E quando nós encontramos pessoas que cuidam da gente, a gente não quer se afastar delas. Porque por incrível que pareça, nós precisamos ser cuidados. Não é assim? Somos adultos, mas precisamos do cuidado. E o cuidado pode se dar muitas vezes até no silêncio que o outro faz para lhe escutar. Para onde nós andamos, encontramos pessoas precisando serem cuidadas. Como amar o Cristo de Deus se nós não cuidamos das pessoas com as quais nós convivemos? Ora, se nós desejamos que esse Natal seja diferente, vamos buscar a nossa essência espiritual, o sentimento que nós temos. Nós passamos um ano inteiro de lutas, de muitas batalhas, muitas dificuldades. Só cada um sabe dimensionar o grau e a intensidade dessas batalhas. Mas tem momentos que nós temos que parar e refletir sobre o significado das pessoas na nossa vida. É muito fácil nós amarmos as pessoas que nos são úteis. Pessoas que têm utilidade e preenchem de alguma forma nossos interesses. Mas nós amamos aquelas pessoas que não são mais úteis na nossa vida. Uma mãe que esteja acamada, um irmão que não consiga mais se levantar da cama, um pai que não consiga mais trabalhar e que precise de você, da sua presença. Qual o significado dessas pessoas que não têm mais utilidade financeira ou material nas nossas vidas? Aí seremos colocados à prova no nosso amor. Eu quero amar essa pessoa não pelo que ela possa me presentear, não pelo que ela possa me dizer materialmente falando, mas simplesmente porque ela existe. Se ela existe, eu a amo simplesmente porque ela existe na minha vida. Isso é muito profundo. Eu amo você porque você existe na minha vida. Independentemente do quanto você seja útil ou não às minhas necessidades. Eu amo você simplesmente porque eu amo. E aí, nas nossas loucuras e nos nossos desequilíbrios emocionais, queremos encontrar justificativa. Por que eu amo você? Eu simplesmente amo. Você é importante na minha vida. Vocês são importantes na minha vida. Então, é esse reconhecimento que muitas vezes nós não temos. E se eu reconheço que você é importante na minha vida, eu vou sorrir diante de você e sentir um enorme prazer diante da sua presença. E simplesmente querer e desejar todo o bem para você e desejar cuidar de você, porque quem ama, cuida. Quem não ama não é capaz de cuidar do outro. Concordam? Só quem ama, cuida do outro. Quanto maior a amplitude da sua capacidade de amar, maior capacidade você tem de cuidar das pessoas. Você sai da posição de se beneficiar pelo outro e passa a se doar naturalmente, porque isso é uma característica sua. Eu já falei aqui, no hospital da irmã Dulce, quando eu visitei lá há 23 anos, já faz muito tempo, eu tinha 23 anos na época.
Não vou nem dizer agora a idade que eu tenho. Com 23 anos, quando eu cheguei naquele hospital, tinha uma placa enorme dizendo: quem ama, cuida. Diante daquela mulher com 1,50 m de altura, menos da metade de um pulmão, eu chorei diante dela. Porque essa capacidade de você expressar o seu amor não é para todo mundo. E eu fiquei engasgada, não sabia nem o que dizer diante dela. Porque a amplitude moral e espiritual dela era fenomenal. E eu perguntei: o que é o amor? E ela simplesmente respondeu: quem ama, cuida. Somente isso. Nós não temos que dificultar, trazer tantas frases e sentidos para o amor. Quem ama, cuida. Seu Joãozinho foi uma das pessoas que nós conhecemos quando tínhamos 16 anos de idade. Uma das melhores pessoas, não era, Cessa? Uma das melhores pessoas que nós tivemos a honra de conhecer no movimento espírita. O amor que ele tinha, aquela comunidade dos coelhos, a forma como ele doava aquela sopa, o carinho que ele tratava aquelas crianças, aquelas mães, aquelas gestantes, nunca irei esquecer na minha vida. Porque quem ama impregna o outro, por incrível que pareça, deixa sua marca registrada. A afetividade, o amor daquela criatura era fenomenal. Ele era semi-analfabeto. E, no entanto, era um instrumento pacífico na casa espírita. Onde existia confusão, botavam ele para fazer a intermediação. Lembra, Cláudio? E os médiuns duelando, né? Os médiuns duelavam os conceitos espíritas e ele, com aquele sorriso, dizia: meu irmão, deixe para lá. E dava aquele abraço. Aquilo me impregnou profundamente. É impressionante como a alma generosa daquela deixa sua marca registrada. Nós não somos, talvez, essa generosidade de seu Joãozinho, temos muito a caminhar. Temos muito a conquistar, mas temos o conhecimento. E nesse conhecimento eu preciso fazer valer a minha vida. Vamos fazer valer a nossa vida. Semana passada eu tive numa ONG, Cláudio, que me emocionou profundamente. Todos eram deficientes físicos e mentais. Tinha crianças com a microcefalia, muitas. Mas o amor que aqueles profissionais dedicavam-se àquelas criaturas quase me levou às lágrimas. Faltava tudo naquela ONG. Uma ONG paupérrima, simplória, mas de uma grandiosidade espiritual fenomenal. Então vejam que num ambiente como aquele que não tinha nenhum tipo de recurso material mais sofisticado, existia a doação dos profissionais. Uma banda formada por pessoas que têm síndrome de Down, pessoas que são portadores de deficiência, que vão se apresentar agora quinta-feira. Se Deus quiser, nós estaremos lá para presenciar. Parece que nós temos que resgatar a capacidade da emoção nas nossas vidas. Nos emocionar com gestos de delicadeza, gestos de ternura, a dedicação que as pessoas têm umas pelas outras. Talvez assim nos tornemos pessoas melhores do que nós somos. Chega de tanto julgamento. Chega de nós nos punirmos e nos crucificarmos pelo que nós somos. Brilhe vossa luz, significa que nós estamos destinados a essa luz. Agora nós temos que nos reconciliar com as pessoas. E não é fácil. Mágoas, rancores, frustrações, decepções. Se tudo existir dentro do nosso coração, o Natal não se fará presente. Essa é a grande verdade.
Reconcilia-te com teu adversário enquanto estiveres a caminho com ele. Se eu estiver com mágoa contra quem quer que seja, o Natal não fará presente na minha vida. É preciso primeiro que eu me reconcilie para sentir o espírito do Natal. Esse espírito do Natal é todo tipo de sentimento generoso que nós possamos sentir. Vamos nos reconciliar enquanto é tempo, para que amanhã não venhamos a chorar a oportunidade que nós desperdiçamos e sejamos simplesmente verdadeiros uns com os outros. Em nome da verdade, eu não tenho o direito de ferir o outro, mas tenho o direito de orientar. Em nome da verdade, eu não tenho o direito de ser a palavra ofensiva, aquela palavra que estigmatiza o outro. Eu li uma frase muito interessante essa semana de um autor chamado Tolle, americano, que ele dizia que a ausência da afetividade e o julgamento de uma pessoa pode ser um ato de violência. Quando eu tipifico, estigmatizo alguém por um conceito, eu estou violentando aquela pessoa. E nós temos que ter cuidado. O que eu visualizo sobre o outro não é a verdade integral, é a forma como eu estou enxergando essa pessoa. E a forma como enxergo essa pessoa ainda é extremamente limitada diante da visão integral dessa mesma pessoa. Isso é uma grande verdade. E nós cometemos muitos erros. E aqui eu estou dizendo primeiramente para mim mesma. Então nós estamos numa grande embarcação, todos nós. Não existe aqui uma pessoa melhor do que a outra. Nós somos aprendizes, estamos aprendendo as lições que necessitamos aprender. Os médios falham e muito. Os médios são obsidiados, são. Chegamos nas desobsessões, precisamos passar pelo tratamento, né, Cláudio? Cláudio que o diga, né? É preciso afastar os espíritos para que esses médios tenham condições de atender. Vejam, o quanto estamos distantes do Cristo de Deus. Na condição de médios, deveríamos estar na condição de ajudar os consulentes e os espíritos. Os espíritos precisam nos ajudar primeiro para podermos ajudar em segundo lugar as pessoas. Isso é um sinal de que somos falhos. Estamos sujeitos a oscilações mentais. A nossa mente não está vibrando numa devida sintonia de equilíbrio, de paz espiritual. Não somos ainda instrumentos da paz. Somos instrumentos, muitas vezes, do erro. E na condição de instrumentos do erro, precisamos aprender tudo isso que estamos vivenciando. A doutrina nos alerta, mas nós não aprendemos o essencial da doutrina. Quantos de nós nos afastamos da casa espírita simplesmente porque nos decepcionamos uns com os outros? Né, Cessa? Nos decepcionamos uns com os outros. Um espírita não precisa julgar outro espírita. Um espírita precisa compreender o outro espírita para poder auxiliá-lo. É impressionante a generosidade e a bondade dessas equipes espirituais. Teve uma vivência lá na acupuntura que eu tive muito interessante, em que dizia, quando nós nos encontramos com Luiz Carlos, e que ele nos levou a vivenciar uma situação muito interessante, nós não podemos esquecer essa vivência. Tinha uma criança que precisava ser resgatada, vítima da violência que hoje está estampada a nível mundial. Na condição de médium, nós fomos levadas naquele momento para resgatar aquela criança de 6 anos. Ela se encontrava numa vala com várias outras crianças mortas dos bombardeios, vítimas da violência do bombardeio. E ali naquele momento, Luiz Carlos dizia, temos que agir rapidamente, porque falanges de espíritos inferiores estão se aproximando. E nós temos que resgatar esses espíritos. E ali eu fui resgatar aquele espírito daquela criança, levá-la para o mundo espiritual no hospital. Ela foi entubada quando chegou no hospital. E eu perguntei, ela vai acordar? Ele disse, não é possível,
porque a violência que ela sofreu foi muito grande. Ela levará muito tempo para despertar. E naquele momento as lágrimas vieram porque foi tanta violência que nós presenciamos naquela região, naquele campo de refugiados que estava sendo bombardeado por outros países que nós sabemos, que não era possível se manter indiferente àquele caos instalado, um verdadeiro período dantesco, se é que se pode chamar assim. E aí Luiz Carlos fez um grande alerta, alertando os médios durante esses períodos de tanta violência que está cada vez mais se propagando. Ele nos disse: todo médio deve se preparar para participar desses resgates coletivos no mundo espiritual. Nós precisamos da ajuda dos médiuns. Isso quer dizer que o fluido animalizado do médium se assemelha ao fluido animalizado do espírito recém-desencarnado. É mais fácil para um médium socorrer do que a própria equipe espiritual que vibra em outra sintonia fluídica diferenciada da própria materialidade do médium. Então nós temos que ser os enfermeiros que essas equipes espirituais precisam. Mas nós não somos ainda. Temos que nos preparar. Temos que orar muito a Deus pelo planeta Terra. São muitos focos de violência. Existe uma declaração do Papa Francisco que ele nos diz que esse Natal ele não conseguirá vivenciar na plenitude. Porque não é possível você ser feliz no meio do caos instalado no planeta Terra. E nós temos que orar por todas essas pessoas. Pela quantidade de espíritos recentemente desencarnados. São mais de 200 mil pessoas que morreram vítimas dos conflitos na Síria. Isso não é divulgado, não é propagado. E nós temos que tomar conhecimento. As mulheres estão sendo cada vez mais capturadas para que elas sejam estupradas coletivamente por todos esses terroristas, para gerar uma nova geração de crianças que venham a trabalhar e se integrar no campo dos terroristas. Isso também não é divulgado. Mas nós não precisamos ir para os campos dos refugiados, porque nós estamos aqui numa localidade muito próxima. A violência existe no nosso país também. A corrupção nunca chegou num nível tão alarmante quanto a atualidade. Se nós não tivermos cuidado, nós iremos adoecer mentalmente. Porque não suportamos mais tantas notícias negativas e o plano espiritual nos alerta: orem, vigiem, para que vocês não se contaminem por tantas informações negativas. Não adianta apenas reclamar pelo estágio atual do país, é necessário intervir e as orações são necessárias. Se tudo isso está vindo à tona é para que haja depuração do nosso país. A depuração, o aprimoramento dos mecanismos de controle interno do nosso Estado, da nossa máquina pública. Os valores precisam ser resgatados nos núcleos familiares. E a melhor forma que nós temos de festejar o Natal é orando pelo nosso país, orando pelo nosso planeta Terra, minimizando o impacto dos pensamentos doentios que são emitidos diuturnamente, diariamente. Nós temos um poder mental que pode atingir outras criaturas, que pode facilitar o trabalho de outras criaturas, quer seja no mundo espiritual, quer seja no mundo material. Aí sim nos sentiremos algo aliviados. Aí sim começaremos a perceber que a nossa vida sempre valeu a pena. Sempre. Cada pessoa que nós nos dedicamos, cada esforço que nós realizamos, isso significa que é uma nova oportunidade que o mundo espiritual está nos dando. Então, nos olhar com generosidade, com amorosidade, com compreensão e afetividade, não é fácil, é um desafio.
Perdoar as nossas ofensas, os nossos desequilíbrios, os momentos que nós fracassamos e falhamos, é um dever. Porque se o outro falha, eu também falho. Se eu falho, o outro falha. Quem pode atirar a primeira pedra? Nenhum de nós. O que mais precisamos é compreender o significado do Cristo de Deus nas nossas vidas. Existem momentos que são momentos marcantes na nossa existência. Quando eu vi aquela mãe com aquela criança com microcefalia, e ela cuidando amorosamente daquela criança, e ela estava totalmente deformada, as mãos deformadas, a cabeça deformada, não conseguia gesticular, não conseguia se movimentar, mas a mãe estava cuidando daquele tesouro. É o tesouro dela. Aquele ser humano, ela ama profundamente. Como é que nós não podemos reverenciar um momento desse? Naquele dia eu ganhei meu dia. Porque eu vi tanto amor daquela mãe com aquela criança que aquilo me impactou profundamente. É o presente de Deus para aquela mãe. É o presente de Deus para nos sensibilizar e para nos mostrar o quanto somos felizes e não percebemos o quanto somos felizes. Ora, se aquela mãe que não tem intelectualidade maior desenvolvida, não tem a escolaridade, é capaz de cuidar daquele filho daquela forma, o que é que nós estamos fazendo com os nossos entes queridos? As pessoas que nós dizemos amar. Aquela criança estava no colo daquela mãe. E podemos afirmar que a melhor terapia que um ser humano pode dar a outro ser humano é a terapia do amor. Não tem profissional que substitua o amor de uma mãe por um filho. Então, a generosidade nos habilitará a nos tornarmos pessoas que cuidam de outras pessoas também. Mas para cuidar das outras pessoas, temos que transformar a nossa água mais cristalina. O charco produz a flor de lótus, né, Cessa? A flor de lótus é uma das flores mais belas que existe. Se o charco é capaz de produzir a flor do lótus, nos comparemos a este charco que produz a flor do lótus da nossa doação. Quando nós nos dedicamos às pessoas que nós amamos ou às pessoas que nós não conhecemos, estamos produzindo algo que seja de mais belo na nossa vida, a capacidade de doação. Essa capacidade de doação significa doar seu tempo a essa pessoa. As nossas mães, quando envelhecem, né, Sara? Envelhecem e muitas vezes lamentam a ausência dos filhos. Digo isso pela minha mãe. Se ela pudesse, todos os dias eu ligaria para ela. Todos os dias. E como ela reclama quando eu não ligo. O sentido da vida dela existe no final de semana. Quando eu vou olhar o pé de limão que ela tem. Quando eu vou olhar o pé lá de mamão que está crescendo. Ela ali se sente a pessoa mais feliz do mundo. Simplesmente pelo tempo que eu estou dedicando, que é mínimo a ela. Uma pessoa que dedicou sua vida inteira a mim. E eu me dedico só no final de semana. E acho que faço muito. Vejam isso. E ela diz, não, minha filha, não vá não, fique aqui, me faz me sentar. E eu querendo correr. Essa correria que nós temos, que nós desejamos correr para fazer tantas coisas. E a pessoa está ali nos pedindo atenção. Quantas vezes eu saio da casa dela e penso, meu Deus, que tipo de filha eu sou? Que filha ingrata. Porque tudo que nós pudermos fazer pela nossa mãe ainda é pouco. Por quê? Ela se dedicou a vida inteira.
E nós estamos dedicando 1 hora, 2 horas, final de semana. E muitas vezes ela está sentada na mesa e nós vamos dizer, eu vou dormir. Desperdiçamos o diálogo, a oportunidade de uma pessoa que passa a semana inteira esperando a nossa conversa, o nosso diálogo. Se eu não for capaz de amar uma pessoa mais próxima a mim, dificilmente amarei a pessoa mais distante. Essa é a verdade. Cuidar do outro é muito mais do que dar um presente. Cuidar do outro é muito mais do que você comparecer numa festividade do Natal. Cuidar do outro é se fazer presente sempre na vida do outro. E essa palavra sempre está cada vez mais forte dentro da minha forma de compreensão. Não vale a pena você ser uma vez ou outra presente. Você tem que ser sempre presente. Então nós nos habituamos a ser mais ou menos na vida das pessoas. Ou você ama 100% ou não ama. Ou você é amigo 100% ou você não é. Ou você se entrega ou você não se entrega. Ou você é verdadeiro ou você não é verdadeiro. Não existe meio termo. Em termos de sentimentos. Aprender a estar sempre na vida dos entes queridos é uma tarefa de todos os dias. E aí um amigo meu, que já faleceu a mãe e o pai, me disse, Carla, a gente só sabe avaliar a importância de um pai e de uma mãe quando eles partem. E é verdade. Porque quando eles partem, você não consegue mais fazer o que você gostaria de fazer. Eles continuarão vivos, claro, em outra dimensão. E você aprendeu a lição da sua incapacidade de se dedicar a essas pessoas. Estou querendo dizer com isso é que cada pessoa tem o seu significado em nossas vidas. E se nós não resgatarmos essa capacidade de demonstrar o significado dessas pessoas, o tempo passa. E você ficará com a lamentação do desperdício da oportunidade, do tempo que passou e não volta mais. Se fazer presente na vida de um amigo não quer dizer que você esteja todos os dias com ele. Quer dizer que quando ele estiver necessitando de você, você estará ali prestes a ouvi-lo com toda a compreensão do mundo. E é isso que nós precisamos, de pessoas que nos compreendam. Pessoas que nos olhem amorosamente. Amorosidade requer sentimento. Eu não posso olhar com amorosidade uma pessoa que eu estou julgando. Eu não posso ter sentimento de amorosidade quando eu sou indiferente. Amorosidade só existe com a afetividade. Na afetividade eu abraço aquela pessoa. Eu me emociono com aquela pessoa. Eu demonstro, falo com os olhos que essas pessoas são importantes. E o núcleo familiar se amplia cada vez mais. Ultrapassa a consanguinidade. Os laços de afetividade fraternal vão muito além da consanguinidade. Só assim amaremos o Cristo de Deus. E aí, meus queridos, eu quero dizer a vocês que toda forma de vida merece a nossa atenção. Desde um animal, uma planta, um ser humano, a nossa casa mental, a nossa casa material que é formada por pessoas, os nossos amigos, o ambiente profissional, a nossa vida como um todo. Então, brilhe a luz do Cristo de Deus em nossas vidas. Muito obrigada pela paciência. Passando a palavra para a Marcela para fazer a prece final. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Jesus. Deus, Pai amoroso, de infinita misericórdia e bondade,
Jesus, mestre, amigo, companheiro e guia de todas as horas. Espiritualidade amiga que tanto nos protege, nos cerca e nos auxilia. Senhor, que nós possamos ser instrumentos da Tua vontade, verdadeiros semeadores do amor, da paz e da harmonia. Que nós possamos ser luzes nos nossos caminhos e na vida do próximo. Que assim seja. Diante de uma palestra tão esclarecedora e da prece preferida para a nossa irmã, pedimos permissão à espiritualidade amiga do Manuel Quintão para finalizar a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, com muita paz para todos.